O AgroSaber conversa hoje com Décio Gazzoni, engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa e uma das pessoas mais conhecidas e queridas entre aquelas que estudam os dilemas do agro brasileiro, principalmente do ponto de vista do avanço tecnológico. Décio, prazer receber você aqui. O Décio é autor, entre vários livros, de um livro sensacional chamado A Saga da Soja. Ele participou dessa saga da soja e eu queria que ele iniciasse a nossa conversa contando um pouco, dentre a história da soja no Brasil e no mundo, que é o que você conta, qual é o fator mais importante que diz respeito à nossa agricultura tropical? Olá, Chico, prazer conversar com você. A soja ela ingressa no Brasil ainda no século XIX, mas ingressa muito mais como curiosidade, sem lastro comercial, lastro de mercado. Efetivamente, é na crise de abastecimento proteico da década de 60 que a soja começa a chamar a atenção. E, nesse caso, ela ingressa comercialmente pelo Rio Grande do Sul por uma razão singela. Nós não detínhamos tecnologia tropical. Nós importávamos o pacote, o sistema de produção completo dos Estados Unidos, mais especificamente o sul dos Estados Unidos, porque as latitudes eram similares, aí na faixa de 30 graus de latitude. E aí surgiram todos os desafios de tropicalização da soja. E, obviamente, o primeiro dele era romper a barreira do Rio Grande do Sul. Nós precisávamos expandir Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Cerrado, Nordeste, etc. E havia uma barreira porque a soja ela tem uma indução de florescimento. Ela floresce conforme os dias alongam. Ela é sensível ao fotoperíodo. Então, nós precisávamos quebrar essa sensibilidade. E foi isso que nós fizemos, um trabalho árduo, conjunto de diversas instituições de pesquisa brasileiras que conseguiram introduzir essa característica na soja, e é isso que permitiu que hoje nós tenhamos soja desde 5 graus de latitude norte até 33 graus de latitude sul. Mas de nada adiantaria nós termos material genético que se adaptasse ao nosso país se os solos também não fossem cultiváveis. E quando a soja começa a sua expansão da região sul em direção à região centro-oeste, sudeste e eventualmente nordeste, o que ela encontra? Ela encontra cerrados, que há 50, 60 anos era tido como um cerrado improdutivo, no máximo ele servia à pecuária extensiva. Então, além do material genético, foi preciso condicionar o solo para que ele se tornasse produtivo. O solo de cerrado tem a característica de topografia muito vantajosa, mas é um solo ácido e pobre. Então nós precisávamos corrigir essa fertilidade natural, nós precisávamos contrapor a intemperização muito forte e hoje é uma das regiões mais produtoras do mundo, fruto claramente de tecnologia tropical desenvolvida no Brasil. Esta tropicalização da soja, que é originária da China, de regiões frias, pode-se dizer que o que aconteceu com a soja faz parte da história da agricultura brasileira em geral, com outras culturas, com frutas, né? Que o melhoramento genético, a agronomia foi evoluindo e hoje nós podemos dizer que nós temos quase que um sistema tropical de produção. O Brasil é o grande protagonista em termos de tecnologia tropical, porque se nós olharmos na faixa tropical do planeta, não existe outro ator do tamanho do Brasil, com o peso do Brasil no mercado. E se ele continuasse dependendo de pacotes de climas frios ou temperados, seguramente ele perderia competitividade. Porque tecnologia é com tecnologia que se consegue reduzir custos, aumentar a produtividade, e é isto que confere a competitividade, a par de outras características. Então, este investimento muito forte, que começou final da década de 60, mas principalmente a partir da década de 70, 80, esse investimento forte em desenvolvimento tecnológico nas universidades, nos institutos, a criação da Embrapa fez parte disso, o trabalho de transferência de tecnologia, assistência técnica, todo esse conjunto é que tornou o Brasil independente e hoje é o grande detentor de tecnologia tropical no mundo. Eu escutei uma vez você falando em uma das suas palestras, referindo-se a essas distinções entre uma agricultura
de um país tropical como o Brasil e outros como a Europa, países temperados, você usou uma frase que eu utilizo até hoje nas minhas aulas. Foi uma figura de linguagem que você utilizou. Você disse, a neve é o melhor agrotóxico que existe. O que você quis dizer com isso? Não sei se eu usei o termo agrotóxico, talvez pesticida. Talvez pesticida. Coisa assim. Na realidade é o seguinte, veja bem, o que ocorre, vamos pegar extremos aí, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com as tempestades tropicais, com 30, 40, 50 centímetros de neve no início de dezembro, isso aí deve perdurar até março, abril, cotejado com o que acontece no outono e inverno brasileiro. Então lá eles realmente têm meio metro, às vezes 1 metro de neve, e aí nada germina, nenhuma planta invasora germina, fungos, bactérias precisam se recolher as suas formas de resistência, insetos precisam se recolher as suas formas de resistência. Quando inicia um novo ciclo agrícola, que normalmente se dá aí em maio, junho, e quem já visitou os Estados Unidos nesse momento sabe, tudo é muito lento, o solo ainda é muito frio, as noites são frias, o desenvolvimento é lento, a estilingada se dá realmente quando o solo esquenta, o clima esquenta. E isto também vale para as pragas, sejam plantas invasoras, nematóides, fungos, vírus, bactérias ou insetos. Então, não dá muito tempo de formar uma população de maneira a dizimar uma lavoura, a provocar um grande estrago. Agora, voltemos para o nosso Brasil. Nós temos o que nós chamamos de ponte verde. Principalmente aqui da região sudeste para o norte, nós temos área verde praticamente o ano inteiro. E com os projetos de irrigação, inclusive exploração agrícola verde. Ou nos sistemas de intensificação agrícola, em que nós temos safra, safrinha e ainda depois um sobreplantio de braquiária para engorda de gado. O que está acontecendo, Chico, quando nós dois estudamos agronomia, praga de algodão era praga de algodão, praga de soja era praga de soja, praga de milho era praga de milho. Hoje elas não querem saber disso, não. A praga de algodão foi para a soja, da soja foi para o milho, do milho veio para o tomate, justamente por conta dessa coevolução das pontes verdes, desse fato de que nós sempre temos alguma coisa verde ao longo do ano. Então, essa é a grande diferença. Dentro dos Estados Unidos tem essa grande vantagem de que a pressão de pragas, sejam elas fungos, vírus, bactérias ou insetos, é bem menor do que nas regiões tropicais. Em certo sentido, dá para dizer que é muito mais difícil fazer agricultura no Brasil. Por esse aspecto, sim, do ponto de vista do manejo fitossanitário, exige muito mais tecnologia sofisticada, muito mais conhecimento de biologia, de ecologia de pragas, de fisiologia de plantas e a própria necessidade de métodos de controle, sejam eles pesticidas, controle biológico, resistência genética, manejo da cultura, exige muito mais aqui do que lá. Odécio, você também é entre tantas coisas que você é conhecido, você é uma das pessoas que mais entende de abelhas no Brasil. Você publicou também um livro sobre abelhas na soja, né? Você estuda algo que não tem sido muito estudado nesse tempo todo, né? Determinadas plantas sempre se imaginou que elas não dependessem das abelhas e você está lá estudando soja, girassol, etc. E por conta disso você entende das abelhas. Eu quero te perguntar o seguinte, é verdade que as abelhas estão desaparecendo por conta dos pesticidas? Bom, então são duas perguntas dentro da tua pergunta. A primeira, é verdade que as abelhas estão desaparecendo? O segundo lugar, é por conta dos pesticidas? Na realidade, nós precisamos separar geograficamente e por espécies. Geograficamente é o seguinte, regiões frias, temperadas, Europa, Estados Unidos, Austrália, Ásia, América Latina, Brasil, são situações diferentes por esse país. Segundo lugar, abelhas de criação, sejam elas apis mellifera, abelha doméstica ou melíponas, das abelhas nativas que estão nas matas. Então, o que acontece? Vamos tomar um exemplo que qualquer um vai conhecer, que é a abelha doméstica, a abelha europeia, a abelha do mel, que produz mel. Se nós olharmos o número de colmeias no mundo, ele vem crescendo de forma praticamente contínua nos últimos anos, mas diferente entre os países. Decresceu muito na Europa, decresceu nos Estados Unidos, sobe no Brasil, sobe na Ásia.
Então, o problema ele está muito mais centrado naquele dueto Estados Unidos e Europa do que no restante do mundo. Abelhas nativas é difícil porque são milhares de espécies. A gente não sabe nem exatamente quantas tem, mas seguramente no Brasil nós temos mais de 2.000, o mundo todo deve ter mais de 3.000. Mas em alguns países foram efetuados levantamentos e há um decréscimo. Bom, aí esse decréscimo, Chico, é o seguinte: no último Congresso Internacional de Entomologia, eu organizei um painel justamente para tentar responder essa questão. Por que as abelhas estão desaparecendo? E nós elencamos 10 causas principais. E é difícil dizer qual é a principal, porque essas pessoas que participaram do painel vieram de diferentes países, então uma causa que é a mais importante num país não necessariamente é no outro. E aí nós temos perda de habitat, redução de florestas, nós temos perda de base genética, mau manejo, e nós temos também a ação de pesticidas. Eventualmente, em alguns lugares ele pode ser mais importante, em outros menos. Agora, uma coisa muito, muito importante, Chico, é o patrimônio da nossa legislação florestal, do Código Florestal. 66% do Brasil preservado, da forma como Pedro Álvares Cabral encontrou aqui. Isso é um santuário para abelhas, para polinizadores, que nenhum outro país no mundo da dimensão do Brasil tem. Nós precisamos valorizar essas coisas. Às vezes nós não valorizamos o suficiente, entende? Às vezes a gente vai para a Europa e o pessoal faz lá um canteirinho de 1 hectare, meio hectare, para proteger polinizadores e acha que é o máximo. Aqui nós estamos falando de centenas de milhões de hectares que nós usamos para preservar abelhas. Décio, o slogan do AgroSaber é: a pior praga é a desinformação. Você é escritor, você tem colunas, você gosta de escrever, você é um divulgador de ideias. A pior praga é a desinformação. Como é que a gente controla essa praga? Muito, muito difícil. A desinformação, a má informação, a maldade na informação. Chico, às vezes em 5 segundos, com 4 palavras, você cria alguma coisa que repercute rapidamente, principalmente nas redes sociais, que depois você precisa de argumentos, de muito tempo, de muita escrita para reposicionar o tema. Eu vou te dar um exemplo concreto. Há cerca de 8 meses, no início desse ano, um grupo de cientistas da Alemanha e da Escócia levantou a seguinte tese: por conta da guerra tarifária Estados Unidos-China, os Estados Unidos deixariam de exportar soja para a China, o Brasil ocuparia esse lugar, portanto, era a decorrência deles, grande parte da floresta amazônica seria desmatada para plantar soja. É um absurdo total. Só que em 20 segundos eles levantaram essa tese com, sei lá, 40 palavras. Nós precisamos de 40 páginas e 6 meses de trabalho para demonstrar que isso é um absurdo, que não faz sentido nem do ponto de vista científico, nem técnico, nem de mercado, nem de logística, nem de prática. Não faz sentido por seu aspecto nenhum. Mas tivemos que investir muita gente, muitas pessoas, muito tempo, muito dinheiro, muito papel para tentar controlar uma desinformação desse tipo. Então é muito difícil, Chico. Décio, obrigado. Sua contribuição aqui para o AgroSaber é fundamental. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição.